Fala rapaziada, Rogério da Serra trazendo mais um vídeo para você nesse canal. Como você está podendo ver aí, constatar, nós estamos mudando de cenário, né? Em breve nós estaremos de volta com o nosso cenário todo próprio para nossos assuntos, mas por hora vai ser assim, né? Fiquei um tempo sem fazer vídeo por conta disso. Tô acabando de postar 2 vídeos que ainda não tinha postado, né? E vamos continuar aqui seguindo conforme as mudanças vão acontecendo aqui, mas nada que vá mudar os assuntos que nós abordamos aqui. Então desde já, nós vamos continuar fazendo aquele material que você gosta, que você com certeza procura aqui, né? E nós queremos te pedir para que você venha dar o seu like, você que não é inscrito, venha se inscrever, venha estar também compartilhando os vídeos que nós colocamos aqui, que é tudo feito com muito afinco, porque a gente gosta de música também, né? A gente se diverte fazendo isso. Então vamos que vamos, e hoje vamos pro nosso episódio da série dissecando álbuns de Depeche Mode. Hoje vamos falar do disco de 2013 chamado Delta Machine, o 13º álbum da banda, né? Eu tenho o disco, mas como estamos aí de mudança, aquela coisa toda, ele ainda não está aqui. Mas para não deixar de fazer o vídeo, nós vamos falar desse disco bacana, aí o disco do Depeche Mode, que se encontrava numa fase bem bacana ali, todo mundo bem resolvido, inclusive o Martin Gore diz que é o melhor período para ele em composições desde muito tempo. Mentalmente e fisicamente ele se sentia muito bem nesses dois âmbitos, e tá aí. Você vai encontrar composições como sempre soturnas, meio amargas, mas com um toque a mais de fé. Tanto que a palavra Angel aparece 18 vezes no disco todo, né? É um disco assim, um pouco mais para cima. Também tem uma colaboração forte do David Gahan. Ele está trazendo aqui, além das 3 faixas que você vê no disco, nas faixas bônus ele também participa com 3 faixas, cara, das faixas bônus, que são muito bacanas. É uma pena que a versão que eu tenho é só a versão original. O disco foi lançado aí em dia 22 de março de 2013 pela Columbia e também pela Mute Records, né? É o primeiro lançamento deles aí pela Columbia. Tem a produção, mais uma vez, é o 3º, com a produção do Ben Hiller, a produção que você já conhece, mas está bem diferente das produções anteriores. Na produção do Playing the Angel, você vê que o Ben Hiller está fazendo uma produção mais suja, uma mixagem mais, né, ríspida, mais seca, mais áspera. No disco anterior a esse que nós estamos falando agora, o Sounds of the Universe, você vê que a produção do Ben Hiller já está uma produção mais voltada para aqueles sintetizadores dos anos 80, e agora aqui ele está fazendo uma mixagem junto com o Flood que trabalhou com Depeche Mode nos clássicos Violator de 1990 e Songs of Faith and Devotion de 1993, né? O Flood que produziu esse disco está mixando aqui junto com o Ben Hiller o disco Delta Machine. É um descasso, tem faixas extraordinárias. O Andrew Fletcher, dessa vez aí a gente não vê falar do que ele ajudou na produção, mas o Dave Gahan e o Martin Gore estão no auge das suas performances, tanto na parte de compor como na interpretação. O Dave Gahan está mandando muito bem aqui nas músicas. Como eu já disse, ele é um disco assim mais blues, ele tem um lado meio blues, né? Ele tenta fazer algo como que foi feito ali no Songs of Faith and Devotion, alguma coisa do Violator, onde se fala em músicas como Blue Dress, Sweetest Perfection, Personal Jesus. O disco tenta entrar um pouco nessa onda, e ele começa com a faixa chamada Welcome to My World, uma música aí que o Martin Gore compôs todo em cima de um sintetizador. Ele começou a usar aqueles pads, loops, e chegou nesse som. Em cima desse som ele quis compor uma música que fosse uma abertura ideal para entrar dentro desse mundo dele naquele momento, e no disco, é claro.
É uma faixa que não diz muita coisa, mas é uma boa abertura, inclusive para o show. Tem um som bem pesado. Sinto falta aqui da presença mais marcante de um baixo, mas tem uns sons sintetizados bem experimentais, bem legais, né? O refrão é decente, mas não é um clássico do Depeche Mode. Entra em seguida com a primeira música que eu ouvi desse disco, que foi Angel. Uma música que eu achei estranha a princípio, eu não tinha gostado muito dela a princípio não. Confesso que até hoje eu tenho uma certa dificuldade, mas é uma música também que tem uma variação de tempo. Ela tem um lance meio trip hop, uma coisa meio sensual, mas mais agressiva na voz do Dave Gunn. A voz dele está bem presente, ele está cantando bastante nessa música, muitas frases, né? E também mais uma daquelas músicas positivas, com o Martin Gore falando mais uma vez sobre o céu e sobre anjos, aquela coisa toda. Ela começa mais lenta, né? Já emenda com Welcome to My World. Welcome to My World ela vai mixando junto com Angel. E no final Angel vira uma música com dá um tempo meio descompassado, mas muito interessante, uma música bacana. Depois vem a música que se tornou o primeiro single do álbum, que é Heaven, uma música que destoa um pouco do Depeche Mode, Depeche Mode tentando ser meio rock, como no tempo dos seus discos ali do começo dos anos 90, embora não seja tão aquele rock para cima. É uma música mais lenta, é uma música que o Dave Gunn também ele se desafia, ele está cantando lá em cima, você conhece a música, sabe? Nesse disco, inclusive, ele faz muito isso. Ele está elevando a sua voz lá no alto, no começo, cara. São frases bem desafiadoras para um barítono que você sabe que ele é. Mas deu certo, ficou bem legal, então tá aí. Uma música decente. Heaven também, para mim, não seria o single escolhido. Em seguida vem a música chamada Secret to the End. Essa música eu já gosto demais, cara. As três músicas desse disco, do disco principal, né, o disco oficial, o trabalho oficial do Dave Gunn, ele tem participação, ele compôs junto com um produtor musical chamado Kurt Wenala. Kurt Wenala, ele trabalha no estúdio do Dave Gunn em Nova York. O Dave Gunn tem um estúdio em Nova York e esse Kurt trabalha lá. E esse Kurt já vinha trabalhando com ele em seus trabalhos solos e também já vinha participando de algumas gravações junto do Depeche Mode, né? Quando eles lançam aquelas músicas, aquelas versões das músicas dos álbuns do estúdio, você está sempre vendo lá a presença do Kurt Wenala, e ele ajudou o Dave Gunn a compor essa música, inclusive Secret to the End, que eu acho uma música muito bacana. Lembro que a primeira vez que eu ouvi esse disco foi uma das músicas que eu mais gostei, né? Você vê ali a participação do Martin Gore bem presente na ponte e no refrão. É bem legal. Essa música ela fala um pouco sobre a situação em que ele passou. Ele faz um paralelo entre um relacionamento e a situação que ele passou com o câncer. Você sabe que naquele período ali, após a gravação do Sounds of Universe, o Dave Gunn apareceu com um câncer, né? Mas já foi curado naquele período mesmo, ele fez o tratamento, né? E foi a descoberta precoce e hoje ele passa muito bem, obrigado. Então essa música fala sobre isso. Eu acho uma música bem legal, gosto muito da letra da Secret to the End, e tá aí também a quarta faixa do álbum. Depois vem a música chamada My Little Universe. Essa música quase que não entrou pro disco, eles não iam colocar a música no disco porque achou que ela destoava muito, é uma música muito tecnológica, muito eletrônica para aquilo que estava sendo ali gravado na época, mas eles acabaram por decidindo deixar que ela ficasse ali, e ela combinaria muito mais com o Sounds of the Universe, disco anterior, por ter uma abordagem mais eletrônica, minimalista, mais eletrônica, tem uns efeitos bem interessantes. É uma música que eu gosto, né? Aquela música para você botar numa coletânea, mas é uma música legal. Em seguida vem a música chamada Slow, né? Ali o Dave Gunn se esforçando para ser mais uma vez sensual, para usar toda aquela sua voz, né, a serviço de uma coisa mais elegante. É um blues, né? Essa música
é uma das únicas músicas do Depeche Mode que eles usaram anos depois de ter sido composta. Essa música foi composta para o Songs of Faith and Devotion, não entrou, sabia disso? A música Slow foi feita para o Songs of Faith and Devotion, não entrou e acabou entrando para esse disco. O Martin já devia achar que não tinha muitas composições para acrescentar e acabou botando essa composição antiga. Também é uma música que para mim está ali para cumprir tabela, né? Por assim dizer. Eu vou abrir um adendo aqui. Eu acho que o Depeche Mode eles não trabalham muito bem, na minha opinião. Na minha opinião, são raras as exceções que eles colocam as músicas numa ordem que eu acho que dá certo. Eu acho que eles fazem uma ordem para as músicas do disco um pouco equivocada, né? E eu acho que essas duas músicas, My Little Universe e Slow, elas poderiam estar em outra posição. Em seguida vem a melhor música do álbum para mim, que é Broken. Broken é fantástica, musicaço, boa demais. Mais uma composição do Dave Gunn com o Kurt Uenala. Uma ótima composição, musicaço aí. A letra muito bacana, cara, do Broken, gosto muito da letra. Também tem uma participação muito legal do Martin Gore. É uma música moderna, mas que ela remete um pouco àquele Depeche Mode também dos anos 80. Tem aquela cara dos anos 80, inclusive na interpretação na voz do Dave Gunn. Ele está trazendo ali uma interpretação bem particular dos anos 80 e música aprovada. Em seguida vem The Child Inside, cara. Para mim, uma das piores músicas, na minha opinião, que o Martin Gore já fez para ele cantar. Eu acho piegas, né? Ele sempre escreve alguma coisa interessante nas músicas que ele quer cantar, algo mais pessoal, algo mais íntimo. Mas eu achei um pouco piegas a letra de The Child Inside. Eu também não vejo nela uma grande melodia, nada impactante, nada que valesse a pena ele cantar ao vivo, coisa que ele fez, mas aí no álbum, né? E fazer o quê? Depois tem a música Soft Touch é uma música meio que Elvis Presley, né? O Dave Gunn usa ali uma voz meio Elvis Presley. É uma música muito legal, cara, uma música bacana. E o Martin Gore também está presente, tem uns sintetizadores interessantes, né? Também nada que mereça entrar numa coletânea, mas é bem bacana essa música. Depois nós temos também uma das melhores músicas do álbum, que é a Should Be Higher. A Should Be Higher é também a composição do Dave Gunn com o Kurt Uenala. É engraçado que quando o disco saiu em 2013, eu fui ler uma resenha do disco e o camarada falou que é o primeiro disco do Depeche Mode que as músicas do Dave Gunn são melhores que as músicas do Martin Gore. Não posso nem dizer que eu não concorde, porque nós temos aqui Secret to the End, temos Broken e temos a Should Be Higher na versão oficial, né? O disco, né? A versão normal do disco. Então essas três composições do Dave Gunn realmente são melhores do que as músicas do Martin Gore, diga-se de passagem. É um musicão e, como eu disse antes, aqui o Dave Gunn ele usa um recurso na sua voz que dificilmente ele usava. Ele usou naquela música Peace, no disco Sounds of the Universe, que ele dá um falsete, que ele levanta a voz lá em cima. Mas como bom barítono que ele usa aqui uma técnica nessa música também no falsete bem interessante, mas fora do que você costuma ver o Dave fazendo, é mais coisa para o Martin fazer. Mas aqui ele mandou muito bem no refrão de Should Be Higher, que é uma grande música. A letra fala sobre os abusos de droga. Ele disse que ele nem toma nem vinho, que é para poder não ser tentado. O cara nem bebida alcoólica o cara toma depois dos problemas que ele teve com drogas no passado, né? Parabéns aí, Dave! Ainda bem que você consegue. Depois de uma música também que eu acho muito maneira, que eu acho que é a melhor composição, para mim é a melhor composição do Martin no disco, que é a música Alone. Eu acho Alone muito bacana, musicaça, cara. Pô, ela também tem um lance meio Depeche Mode antigo, né? É uma música meio desesperançosa, uma música que o Dave Gunn está interpretando muito bem. E o Martin também tem uma ponte ali que ele também faz uma interpretação espetacular.
E se eu fosse abrir, cara, esse disco com alguma faixa, eu abriria o disco com essa faixa, cara. Pra mim era a música ideal para abrir o disco, Alone, mas o cara deve ter as razões para colocar as músicas na ordem que eles colocaram, né? Fazer o quê? E depois vem também outro single, que é a música, aliás, o Should Be Higher também virou single, né? Junto com Heaven, e agora com a próxima música, que é a Suit My Soul. Suit My Soul também é uma música também toda feita em sintetizador, tem vídeos no YouTube do Martin montando todo aquele baixo, aqueles loops lá. A música é legal, uma música pra cima, a música que seria um John the Revelator com menos testosterona, por assim dizer. Mas é uma música legal. E depois disso, o Depeche Mode, eles começaram a compor algumas músicas meio com essa batida, com essa pegada. No Spirit tem uma música assim e também tem no Memento Mori. Mas é uma música legal, a Suit My Soul não compromete o disco, né? É bacana. E o disco termina com uma música, parece uma música do Beatles, né? O Martin Gore, inclusive, ele falou que as pessoas falam isso, só que ele não concorda muito com essa afirmação de que parece com a música do Beatles, mas tem uma cara de Beatles, assim como eu vejo isso na música chamada Damaged People, lá do Playing the Angel, já falei isso aqui. Mas também é uma música legal, é uma música boa para terminar o álbum, a música Goodbye, né? Inclusive na época o Depeche Mode achava que não iria gravar mais, sabia disso? Eles achavam que aquele seria o último disco deles, eles não tinham mais aquele tesão, por assim dizer, né? E acabou que não foi, mas a intenção ali era que aquele fosse o último disco que fecharia todo aquele ciclo. Então tá essa versão, né, oficial do Memento tá me perseguindo, cara, do Delta Machine, né, que é um excelente disco do Depeche Mode, né, tentando se adequar ao som, né, apesar que não precisa, o Depeche Mode ele faz o som pra galera segui-los, é bem assim o Depeche Mode, né. O pessoal copia o Depeche Mode dos anos 80, mas o Depeche Mode continua fazendo aí um som diferente e fresco a cada álbum, sempre trazendo aquela coisa melancólica. Gostaria de citar aqui as músicas que são as faixas bônus, né? Porque são espetaculares. A primeira, cara, é uma música Long Time Lie, composição do Martin Gore e do Dave Gunn. É a primeira participação dos dois juntos numa letra. Dave Gunn e Martin Gore. Depois eles viriam repetir isso lá na frente. Mas essa faixa bônus, Long Time Lie, é uma música interessante, composição dos dois. Tem uma música também muito interessante chamada Happens All the Time. Aqui é uma composição do Dave Gunn com o Kurt Wenala. Uma música também legal, que poderia, cara, eu vejo essa música no disco. Também tem uma faixa que o Martin Gore canta, que é uma bônus chamada Always. A música começa estranha, ela começa, parece trilha sonora de videogame, e depois o refrão dela fica bem legal, tem que ter paciência para ouvir ela tudo, do começo ao fim. E tem outra música também, All That's Mine, que é uma composição também do Dave com o Kurt Wenala, cara. Essa música, ela tinha que estar no disco. Eu tiraria, só de brincadeira, eu tiraria Angel, tiraria Slow, tiraria The Child Inside e colocaria essas músicas, Long Time Lie, Happens All the Time e All That's Mine. Essas músicas que ficaram como bônus, casariam perfeitamente no disco, cara. As suas temáticas são interessantes, ainda mais a All That's Mine, que eu acho fantástica, cara, a composição do Dave. Cara, eu não sei por que não fizeram isso, cara. Se essas músicas tivessem entrado nesse disco, ia arrebentar. Então tá aí, o disco fez um sucesso, como sempre, nas primeiras semanas, já bateu recorde de venda, né? No Reino Unido, na Alemanha arrebentou, chegou a primeiro lugar, na França, são países que eles estão sempre mandando muito. Então o Depeche Mode continua em 2013 com uma turnê espetacular, né? Fazendo a divulgação aí do Delta Machine. E é o nosso vídeo de hoje, tá? Dá o seu like, comente, compartilhe o vídeo e continue aí dando aquela força pro canal. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.